Olá, meus amigos, eu sou Alexandro Alves e aqui no nosso canal nós conversamos sobre política, sobre literatura, sobre música, sobre arte. E eu peço a você que, se você não é inscrito ou inscrita no canal, que você se inscreva e que compartilhe, comente, curta os nossos vídeos. E se você já é inscrito, também compartilhe, comente e curta os nossos vídeos. Nos ajude, nos dê essa força. Eu quero falar hoje sobre uma antiga paixão minha. Uma paixão que sempre foi muito forte e que me dominou desde os 13 anos de idade, quando eu o conheci. De quem é que eu estou falando? Que paixão é essa? Eu estou falando de Ludwig van Beethoven, o compositor clássico que influenciou todo o século XIX romântico. A música clássica eu não conhecia até os 13 anos, certo? Aos 13 anos eu conheci a música clássica na casa de uma tia minha em Recife. O marido dela tinha uma grande biblioteca e sempre quando eu ia para a casa dela, eu ficava na biblioteca lendo os livros que ele tinha. Num determinado dia eu percebi que num determinado lugar da biblioteca havia alguns exemplares bem fininhos, que pareciam livros, mas também pareciam outra coisa. E eu fui lá ver o que era nesse dia, e eu descobri o que era. Era exatamente isso aqui. Eram exemplares, uma série de exemplares dessa coleção aqui, Mestres da Música. É lançado pela editora Abril Cultural na década de 70, 80 e relançado depois algumas vezes. Havia muitos exemplares dessa coleção naquela biblioteca. E o que me chamou a atenção mesmo foi realmente o exemplar de Beethoven. Foi o primeiro que eu peguei, que é exatamente esse aqui, tá? Não exatamente esse, né? Mas esse aqui eu comprei recentemente no sebo, aqui em Natal já. Mas foi esse exemplar aqui, essa edição aqui, que eu escutei naquele dia lá em Recife. E fiquei completamente apaixonado por esse tipo de música. Uma música completamente sem palavras. Uma música onde eu não era guiado por nada externo, por nenhuma palavra, por nenhum significado. Uma música completamente interior, como dizia Beethoven, de um coração para outro coração. Então eu fiquei encantado com aquela forma de música, né? Uma música sem palavras, mas que fazia sentido. E eu escutei esse concerto aqui para piano de uma maneira extasiada, né? Sem saber como definir. Eu não tinha muita ideia do que realmente era isso aqui. Eu tinha apenas 13 anos. E essa edição aqui, as edições dessa coleção, são muito interessantes, né? Elas começam com uma frase, né? Elas têm esse encarte aqui, ó. Acho que deve ter umas 8 páginas. Um encarte que vem falando sobre a vida do compositor em questão, a obra também, a época, com fotos, muitas ilustrações, retratos, não fotos, né? E todas as edições elas vêm iniciando com uma frase. E o que me tocou mais foi sobre essa frase aqui, dita por um homem que eu não conhecia ainda, chamado Richard Wagner, que eu pensei nesse momento ser um biógrafo de Beethoven. Ele fala que o fim último da verdadeira música é a expressão da essência das coisas. Penetrar profundamente a essência íntima das coisas até extrair-lhe um raio de luz, isto é, penetrar em seu íntimo significado as paixões do coração humano e as maravilhas da natureza. Esse foi o objetivo de nosso grande Beethoven e sua obra. Eu fiquei maravilhado com essa frase desse Richard Wagner sobre esse indivíduo que eu estava acabando de conhecer através da música, claro, né, que é Beethoven. Eu disse, caramba, esse homem queria tudo isso aqui. Desvendar como é que Wagner fala? Desvendar as paixões do coração humano e as maravilhas da natureza até o seu íntimo significado.
Isso era demais para mim, para um menino de 13 anos. Né? Isso foi demais. Eu comecei a ouvir a música de Beethoven e comecei a procurar mais de outros compositores. Eu conheci então a música clássica. E todos nós que conhecemos a música clássica, no início, nós ouvimos realmente Beethoven, Corelli, Tartini, Vivaldi, Chopin, Tchaikovsky. São os compositores iniciais. Né? Depois nós passamos para Mahler, para Villa-Lobos, para Bruckner. No meu caso, para Wagner. Wagner é bem complicado, né? Wagner, Schoenberg, são compositores mais difíceis. E alguns anos depois foi que eu vim saber que Wagner era um compositor. Aí eu procurei por ele e realmente foi a minha maior paixão, a minha maior descoberta na arte é Wagner. Mas aqui vamos falar sobre Beethoven. E eu revisitei Beethoven, como falei. Né? E essa revisitação é importante. Nós precisamos sempre revisitar quem amamos. Precisamos. E a vida desses grandes mestres, seja da música, seja da literatura, até da política mesmo, a vida deles, diferente da vida dos vivos, né? Os mortos. A vida dos mortos, diferente da vida dos vivos, não tem fim. Ela se perde na poeira do tempo e não tem fim. E é exatamente isso que ocorre com Beethoven. A minha descoberta de Beethoven, da música dele, gerou uma descoberta, uma procura, consequentemente descobertas, da biografia de Beethoven. Porém, aqui no Brasil, infelizmente, os livros editados sobre os músicos são livros romantizados. Que era muito comum, foi muito comum no século XIX, que o século XX herdou. Mas, no século XXI, vem ocorrendo já uma desconstrução desses compositores, da vida desses compositores. Os biógrafos, eles têm mais liberdade atualmente para falar certas coisas que alguns antes não falavam tão abertamente. Né? Então eu li esse livro aqui, Beethoven, Angústia e Triunfo, de Jean Suafford. Né? Esse livrinho aqui, ó, um calhamaço de 900 páginas sobre a vida e a obra desse gênio. E, graças a esse livro, eu desencantei de Beethoven. A música de Beethoven permanece, evidentemente, mas a maneira como eu a escuto hoje é completamente diferente daquele menino de 13 anos que se desenvolveu ouvindo Beethoven e conhecendo a vida de Beethoven através de biografias romantizadas de Beethoven. Bom, aqui nós temos o Beethoven ser humano. E o Beethoven ser humano é quase um lixo. Um lixo de hipocrisia, um lixo de cinismo, um lixo de preconceito, um lixo de violência. Eu fiquei estarrecido com certas coisas. Eu fiquei sabendo da personalidade de Beethoven. Algumas coisas eu já suspeitava, mas não podia ter certeza. Né? Eu lembro que no início é sempre dito em qualquer biografia de Beethoven, inclusive nessas romantizadas que eu li, que Beethoven, o sobrenome dele, Ludwig van Beethoven, esse fã, não é? Quando ele foi para Viena, as pessoas no entorno de Beethoven, que eram nobres, pensavam que esse fã significava nobreza, porque em Viena o von significa nobreza, então eles pensavam que o fã fosse uma variante disso. E Beethoven, ao invés de dizer a verdade, dizer, não, eu sou um burguês, um pequeno burguês, lá do norte da Alemanha. Ele usou disso e se fingiu de nobre, de príncipe. Até que, por fim, ele foi descoberto e passou vergonha. Passou vergonha. Infelizmente, aqui, o livro não mostra, né, as perguntas e as armadilhas que os nobres, desconfiados dessa possível nobreza de Beethoven, né,
faziam para ele e como ele escapava, até que por fim os nobres descobriram que ele não era nobre porcaria nenhuma. Mas pelo menos ele diz uma frase que é verdade. Eu sou nobre de sentimentos pela arte. Toda arte pode conferir ao homem nobreza. Isso ele está certo. Mas ele se aproveitou de um dado mentiroso para ter algumas compensações sociais. Isso é terrível para um artista, na minha concepção. Eu já suspeitava disso e esse livro aqui confirmou que Beethoven foi muito além disso como ser humano, muito além. Vocês imaginam que Beethoven, ele tinha uma, digamos, uma mania perversa de apontar os erros dos nobres. Sobretudo, erros morais. Por exemplo, se ele descobrisse que um nobre frequentava um bordel, no outro dia ele espalhava para todo mundo. No outro dia ele dizia a vida íntima dessa pessoa. Até o que ele não sabia, ele inventava e dizia. Era terrível. Porém, secretamente, Beethoven frequentava bordéis. O homem frequentava bordel. Eu não tenho nada demais que o homem frequente bordéis, certo? Não estou falando isso por moralismo. Cada um sabe das necessidades de seu corpo e tem que colocá-las para fora mesmo. Estou falando da hipocrisia dele, de apontar o dedo para outros, sendo que ele próprio cometia o mesmo ato. E como foi que isso foi descoberto? Da pior maneira possível. Beethoven era dado ao vinho, né? Gostava de uma cana. Ele sempre ficava bêbado nos bordéis e sempre agredia as prostitutas. Era comum em Beethoven ele agredir as mulheres com as quais ele mantinha relações sexuais, no caso as prostitutas. Ele as agredia. E nesse dia alguma coisa aconteceu que ele, além de agredir, também não quis pagar mais o programa. Não quis pagar mais. O escândalo se formou e a polícia foi chamada e ele foi levado preso. Quando ele é levado preso, ele grita que foi pior para ele. Eu sou Ludwig van Beethoven, protegido do príncipe de Esterházy. Aí ninguém acredita. Está lá um homem descontrolado, despenteado, com roupas terríveis, que agrediu mulheres. Ninguém acredita no que ele está falando. Até que, por fim, o príncipe é chamado e paga a fiança de Beethoven. No outro dia, Beethoven está caladinho. Não tem coragem de dizer tanto assim com nenhum dos príncipes ao seu redor. Imaginem os comentários, hein? Atrás dele. Olha, ele frequenta também bordel. Mas ele ainda bate em mulher. Ele não paga os programas. Era isso que acontecia com Beethoven. O mais terrível disso tudo, no comportamento de Beethoven, é o que ele fazia com os empregados domésticos. Está cheio de relatos aqui. Beethoven era um verdadeiro carrasco para os empregados domésticos e para as empregadas. Ele as agredia, ele sujava o chão de propósito. E isso foi escalando. Até que, por fim, ele, num ato de completa desumanidade, ele que escreveu na Nona Sinfonia que todos somos irmãos, num ato de completa desumanidade, ele começa a servir lavagem para os empregados e empregadas. Lavagem, comida de porco. Os empregados passam dias sem comer, um deles consegue fugir, porque não quer comer comida de porco, e vai direto para a princesa que os recomendou a Beethoven. A princesa não acreditou numa coisa dessa e foi cobrar satisfação a Beethoven. Né? Chegando lá, Beethoven afirmou: eu sirvo comida de porcos para eles. A princesa então disse para Beethoven: mas não se pode servir comida de porcos para pessoas. Sabe qual a resposta de Beethoven? Pessoas? Eu não sabia. Esse é o Beethoven. Esse é o homem Beethoven.
Claro que há explosões de sentimento muito fortes nele. Quando ele gostava de alguém, realmente era fiel na amizade. Mas bastava uma desconfiançazinha mínima para ele começar uma perseguição terrível contra essa pessoa. E muitas vezes desconfianças infundadas. Ele desconfiava dos empregados porque ele pensava que os empregados eram espiões da nobreza na casa dele. Uma outra coisa, dessa vez bastante interessante sobre Beethoven, é a sua aparência física, a cor da sua pele. Né? Isso já de muito tempo já, nós já sabíamos, mas esse livro aqui ele retrata algumas cartas, alguns diários de algumas pessoas do entorno lá de Beethoven que falam sobre a cor da pele de Beethoven. Beethoven não era branco. Né? O grande compositor alemão, Beethoven, não era branco. A pele dele era morena. E algumas cartas, em alguns diários, algumas entradas em alguns diários e algumas cartas também falam que a pele dele era vermelha. Vermelho amarronzada, ou marrom avermelhado. Era uma pele escura. Beethoven tem uma pele escura. O cabelo de Beethoven nos retratos está mal desenhado, está mal pintado. O cabelo dele está escorrido, né? Mas não é. Quando fala que o cabelo de Beethoven era revolto, não é porque ele não penteava, era porque o cabelo dele, na verdade, era crespo. Ele tinha cabelo duro. O avô dele usava um turbante enorme na cabeça, porque o cabelo dele era tipo Black Power. Não que existisse Black Power na época, tá? Observe esse anacronismo, por favor. Não estou falando que existia. Mas o cabelo dele era aquele formato redondinho, né? Típico dos Black Power da década de 70, lá nos Estados Unidos. O avô dele tinha esse cabelo também. E Beethoven tinha um cabelo crespo. Tinha um cabelo duro. E a pele escura. Ele não era negro africano. E a pele dele não era negra preta, assim como essa camisa. Mas a pele dele não era branca também. Era morenada. Ele era moreno. Ele estaria dentro se fosse brasileiro, dentro dos mestiços, do povo preto, né? Que hoje é contado mestiço preto, é a mesma coisa, ideologicamente pelo IBGE. Então ele estaria dentro dessa parte social, dentro dessa etnia, né? Desse extrato aí. Então, se por um lado essa minha revisitação confirmou o meu amor pela música de Beethoven, também modificou a maneira como eu escuto Beethoven hoje. Né? Como ser humano, eu acho que ele foi um dos mais terríveis entre os grandes homens, entre os grandes artistas. Porque eu considero bárbaro a maneira como ele trata os empregados domésticos. É terrível isso aí. É muito triste. E a hipocrisia dele com relação à nobreza, com relação às prostitutas, as agressões às prostitutas também. Né? Tudo isso aí, essa revisitação que eu fiz a Beethoven, me fez ver, ouvir de maneira diferente a sua música. Né? Não há mais aquela paixão romântica, aquela verdade romântica quando eu escuto a Nona Sinfonia. Né? É claro que isso também mexe comigo, porque o que seria a verdade do artista? Então, para concluir, o que seria a verdade do artista? É a sua vida ou é a sua obra? E a vida do artista nem sempre está junto à sua obra, nem sempre é igual. Não é apenas com Beethoven. Não é apenas com ele. Não é? Então fica essa pergunta. O que é o artista? É sua vida ou é sua obra? E sempre lembrando que nem sempre elas caminham juntas. Com Beethoven, elas não caminham, não caminharam.